Por anos, meus primos ricos me trataram como um projeto de caridade, especialmente naquele Natal em que tentaram me dar dinheiro em público, como se eu fosse um mendigo precisando de esmola. Eles riam da minha vida de professor, faziam piadas sobre meu Fusca velho e meu apartamento alugado, sem saber que em segredo eu estava construindo um império silencioso que, um dia, os faria rastejar até mim, implorando por ajuda. Eu sempre fui o primo pobre. Não é uma expressão carinhosa. É um fato que minha família nunca se cansou de me lembrar. Meu pai era funcionário público, ganhava pouco, e minha mãe era costureira. A gente vivia bem dentro das nossas possibilidades. Mas quando comparado com os filhos do meu tio Maurício, empresário bem-sucedido do ramo de importação, eu era praticamente invisível. Rafael e Marcela, meus primos, cresceram em uma bolha de privilégios que eu só conhecia de longe. Carros importados aos 18, viagens internacionais todo ano, roupas de marca, escolas particulares caríssimas. Eu, por outro lado, estudei em escola pública a vida toda, trabalhei desde os 15 para ajudar em casa. E quando finalmente entrei na faculdade de letras, foi com bolsa integral e muito sacrifício. Eu escolhi ser professor porque sempre gostei de ensinar, de ver aquele momento em que o aluno entende algo que antes parecia impossível. Mas para minha família, especialmente para o lado rico, ser professor era sinônimo de fracasso. Nas reuniões de família, que aconteciam religiosamente todo Natal, na mansão do tio Maurício, Rafael adorava me cutucar. Ele tinha herdado parte dos negócios do pai, dirigia carros de luxo que trocava todo ano e fazia questão de me perguntar na frente de todos como estava a vida de professor. Sempre com aquele tom condescendente, aquele sorriso de quem sabe que está acima de você. Marcela era mais sutil, mas não menos cruel. Ela fazia comentários sobre como eu era dedicado, como era nobre escolher uma profissão tão desvalorizada, e terminava com um suspiro dramático, como se eu fosse um mártir digno de pena. O pior Natal foi há 7 anos. Eu tinha 32, estava dando aulas em 2 escolas diferentes para conseguir pagar as contas, e tinha acabado de comprar, com muito esforço, um Fusca 1978, que estava em condições razoáveis. Para mim, aquele carro era uma conquista, minha primeira propriedade que não fosse roupa ou móvel. Cheguei na casa do tio Maurício dirigindo meu Fusca azul, estacionei ao lado dos BMWs e Mercedes e entrei na festa. A noite já estava avançada. Todo mundo tinha bebido, comido, trocado presentes. Eu estava sentado no sofá, conversando com minha mãe, quando Rafael se aproximou com uma taça de vinho na mão e aquele sorriso que eu já conhecia tão bem. Ele chamou a atenção de todo mundo, bateu na taça com uma colher e disse que tinha um presente especial para mim. Meu coração afundou. Eu sabia que nada de bom viria daquilo. Rafael tirou do bolso um envelope e me entregou na frente de todos. Disse que sabia que eu estava passando dificuldades, que ser professor não era fácil e que ele e Marcela tinham decidido me ajudar. Abri o envelope e havia R$ 5.000 em dinheiro. R$ 5.000 que ele estava me dando como se fosse caridade, na frente de toda a família, enquanto todos olhavam com aquela expressão mista de pena e constrangimento. Ele disse que era para eu consertar meu carro, ou quem sabe comprar um mais novo, porque o Fusca estava uma vergonha para a família. Eu senti meu rosto queimar. Minha mãe segurou minha mão tentando me acalmar. Eu olhei para Rafael, depois para Marcela, que estava ao lado dele com um sorriso satisfeito, e então para o resto da família. Ninguém disse nada. Meu tio Maurício apenas balançou a cabeça como se aprovasse o gesto generoso do filho. Eu quis gritar, quis jogar aquele dinheiro na cara dele, mas me segurei. Respirei fundo, agradeci educadamente e disse que não podia aceitar. Rafael insistiu, disse que era um presente, que eu não precisava ter orgulho. Eu olhei nos olhos dele e disse que não precisava de caridade, que estava bem. Ele riu, disse que meu orgulho ia me levar à falência e voltou para o grupo dele, deixando o envelope na mesa de centro. Eu saí daquela festa humilhado, com minha mãe ao meu lado chorando de raiva e tristeza. Jurei para mim mesmo que aquele seria o último Natal em que eu seria tratado como o primo coitado. O que Rafael e Marcela não sabiam, o que ninguém na minha família sabia, era que eu já estava construindo algo. Algo silencioso, meticuloso, que um dia mudaria completamente a dinâmica daquela família. 3 anos antes daquele Natal humilhante, eu tinha começado a investir. Não era nada grandioso no começo, apenas R$ 100 por mês que eu tirava do meu salário apertado e colocava em ações. Eu estudava todas as noites, lia tudo que podia sobre o mercado financeiro, assistia vídeos,
fazia cursos online gratuitos. Eu percebi que os professores que conhecia reclamavam da falta de dinheiro, mas poucos faziam algo além de dar aulas. Eu decidi que seria diferente. Comecei a dar aulas particulares online, cobrando valores justos, mas conseguindo um volume bom de alunos por causa da flexibilidade de horário. O dinheiro das aulas particulares ia direto para investimentos. No primeiro ano, ganhei pouco, quase nada. Mas eu continuei. Aumentei meu aporte, estudei mais, diversifiquei. Comecei a investir em fundos imobiliários, em ações de dividendos, em títulos públicos. Paralelamente, criei um pequeno curso online de português para concursos, algo que eu sabia que tinha demanda. Investi R$ 200 em um domínio e em uma plataforma básica. Gravei as aulas no meu quarto mesmo, com equipamento simples. No primeiro mês, vendi 3 cursos. No sexto mês, estava vendendo mais de 50 por mês. O lucro ia direto para os investimentos. Eu não contei para ninguém. Nem para minha mãe, nem para meus poucos amigos próximos. Eu continuava vivendo do mesmo jeito, no mesmo apartamento alugado, dirigindo o mesmo Fusca, usando as mesmas roupas. Mas minha conta bancária crescia silenciosamente. Nos 5 anos seguintes àquele Natal horrível, eu transformei pequenos aportes mensais em um patrimônio de 6 dígitos. Investi em startups, em imóveis através de consórcios, em criptomoedas no momento certo. Não foi sorte, foi estudo, disciplina e paciência. Enquanto isso, Rafael e Marcela continuavam vivendo suas vidas de luxo visível. Rafael postava nas redes sociais suas viagens, seus carros, suas festas. Marcela fazia o mesmo, sempre exibindo a última bolsa de grife, o último restaurante caro. Eles viviam de aparências, e eu sabia, porque acompanhava de longe, que boa parte daquilo era financiado por dívidas e pelo dinheiro do tio Maurício. Mas para o resto da família, eles eram os bem-sucedidos, e eu continuava sendo o professor pobre. O ponto de virada veio há 2 anos. Meu tio Maurício teve problemas sérios com a Receita Federal. A empresa dele, que sempre pareceu inabalável, estava sendo auditada por irregularidades fiscais. O processo foi devastador. Ele teve que pagar multas pesadas, perdeu contratos importantes e o negócio começou a afundar. Rafael, que tinha assumido parte da gestão, mostrou-se completamente incapaz de lidar com a crise. Ele tinha herdado o cargo, mas não a competência. As decisões erradas se acumularam, e em menos de 1 ano a empresa estava à beira da falência. Foi quando Rafael me ligou pela primeira vez em anos. Ele não ligava para saber como eu estava, para conversar, nada disso. Ele ligou porque estava desesperado. Disse que precisava de ajuda, que a empresa estava mal, que eles precisavam de capital para se reerguer. Perguntou se eu conhecia alguém que pudesse investir, alguém que pudesse emprestar dinheiro. Eu disse que ia pensar, que ia ver se conhecia alguém. Desliguei o telefone e sorri. Era a oportunidade que eu estava esperando. Nas semanas seguintes, a situação deles piorou. A casa foi colocada como garantia em um empréstimo que não conseguiram pagar. Os carros de luxo foram vendidos. Marcela parou de postar nas redes sociais. Rafael estava visivelmente desesperado, magro, com olheiras profundas. E foi então que meu tio Maurício me ligou pessoalmente. Ele disse que precisava conversar comigo pessoalmente com urgência. Nos encontramos em um café simples, bem diferente dos restaurantes caros onde a família costumava se reunir. Meu tio estava irreconhecível. O homem que sempre foi imponente, seguro, estava cabisbaixo, envergonhado. Ele me contou toda a situação, os detalhes da crise, o quanto eles estavam devendo, o risco de perder tudo. E então, ele me pediu ajuda. Disse que Rafael tinha comentado que eu talvez conhecesse alguém que pudesse investir na empresa, salvar o negócio da família. Eu olhei para ele, aquele homem que nunca me deu um abraço sincero, que sempre me tratou como inferior, e perguntei por que ele achava que eu poderia ajudar. Ele hesitou, e então disse que Rafael tinha mencionado que eu conhecia pessoas, que eu tinha contatos. Eu sorri, balancei a cabeça e disse a verdade. Disse que eu não conhecia ninguém, mas que eu mesmo poderia ajudar. Ele me olhou confuso. Eu então expliquei com calma que nos últimos anos eu tinha construído um patrimônio considerável através de investimentos inteligentes e trabalho duro. Disse que eu tinha capital suficiente para injetar na empresa deles, reestruturar o negócio e salvá-los da falência. O tio Maurício ficou em choque. Ele não conseguia processar o que eu estava dizendo.
Perguntou como, quando, de onde tinha vindo esse dinheiro. Eu expliquei minha jornada, os investimentos, o curso online, os imóveis, tudo que eu tinha feito em silêncio enquanto eles me ridicularizavam. E então, eu disse as condições. Eu investiria na empresa, mas teria controle majoritário. Eu tomaria as decisões estratégicas, reestruturaria a gestão e Rafael e Marcela teriam que trabalhar, de verdade, sob minha supervisão. Não haveria mais cargos herdados, não haveria mais privilégios sem mérito. Meu tio ficou pálido. Ele tentou negociar, disse que talvez houvesse outra forma, mas eu fui firme. Era aquilo ou nada. Ele pediu um tempo para pensar, para conversar com Rafael e Marcela. Uma semana depois, ele me ligou e aceitou. Eles não tinham escolha. Eu investi na empresa, assumi o controle e comecei a reestruturar tudo. Cortei gastos desnecessários, renegociei dívidas, implementei processos que eles nunca tinham se dado ao trabalho de fazer. Em 6 meses, a empresa estava estável. Em 1 ano, estava lucrativa novamente. Rafael e Marcela trabalharam pela primeira vez nas vidas de verdade. Eu os coloquei em posições operacionais, onde eles tinham que cumprir metas, bater ponto, responder a supervisores. No começo, eles resistiram, tentaram questionar, mas rapidamente perceberam que não tinham poder de barganha. Ou trabalhavam ou perdiam tudo. Meu tio Maurício, que sempre foi orgulhoso, teve que engolir o próprio orgulho e me agradecer, publicamente, por ter salvado a empresa da família. O Natal daquele ano foi diferente. Muito diferente. A festa foi menor, mais modesta, na casa do meu tio, que agora era bem mais simples que a mansão de antes. Eu cheguei dirigindo um carro novo, um sedã confortável, nada extravagante, mas novo. Sentei à mesa e, pela primeira vez, as pessoas me ouviam com atenção quando eu falava. Rafael evitava meu olhar, Marcela estava quieta, quase humilde. No final da noite, Rafael se aproximou de mim, sozinho, e pediu desculpas. Disse que tinha sido um idiota, que tinha me tratado mal durante todos aqueles anos e que só agora entendia o quanto tinha sido injusto. Eu aceitei as desculpas, mas disse que não esqueceria. Disse que ele tinha aprendido uma lição valiosa, que sucesso não vem de herança ou aparência, mas de trabalho, disciplina e inteligência. Ele balançou a cabeça, os olhos marejados, e disse que eu estava certo. Marcela também veio mais tarde com um pedido parecido. Eu fui educado, mas firme. Eles tinham humilhado minha mãe e eu por anos, e agora estavam colhendo o que plantaram. Hoje, 3 anos depois de assumir o controle da empresa, eu continuo sendo professor. Não larguei as aulas porque eu amo ensinar. Mas agora, eu sou também empresário, investidor, e tenho uma segurança financeira que jamais imaginei ter quando era aquele jovem professor que recebia caridade forçada no Natal. Minha mãe vive confortável, em uma casa que eu comprei para ela, e não precisa mais costurar para complementar a renda. Ela finalmente pode descansar, viajar, aproveitar a vida que sempre mereceu. Rafael e Marcela continuam trabalhando na empresa, mas agora com uma postura completamente diferente. Eles aprenderam o valor do trabalho, a humildade e, curiosamente, se tornaram pessoas melhores. Não somos amigos, talvez nunca sejamos, mas existe um respeito que não havia antes. Eles sabem que eu poderia tê-los deixado afundar, mas escolhi ajudar, não por bondade cega, mas porque vi uma oportunidade de transformar uma situação injusta em algo produtivo. O que eu aprendi nesses anos é que a verdadeira riqueza não está no que você exibe, mas no que você constrói silenciosamente. Enquanto meus primos gastavam energia mostrando o que tinham, eu gastava energia construindo o que eles não viam. E quando a tempestade veio, foram eles que afundaram, não eu. A vida tem uma forma curiosa de equilibrar as coisas, e às vezes a melhor vingança não é a destruição do outro, mas sim a construção silenciosa de si mesmo, até o ponto em que aqueles que te humilharam precisem de você para sobreviver. Eu não me tornei rico para provar nada para ninguém. Eu me tornei rico porque estudei, trabalhei, investi e fui paciente. Mas o fato de que aqueles que riram de mim agora dependem de mim não deixa de ter um sabor doce de justiça poética. E toda vez que olho para minha mãe feliz, descansando na varanda da casa dela, eu sei que cada sacrifício, cada noite estudando, cada dinheiro guardado valeu a pena. E você, já passou por uma situação onde foi subestimado, mas depois provou que era capaz de muito mais? Conta pra mim nos comentários. Quer nos apoiar? Inscreva-se no canal.